Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bom? Acho que faz quase uma semana que eu não gravo, ou talvez faça uma semana. Eu tô ainda tentando arrumar meus horários, já melhorei um pouco. É, Peguei finalmente os livros na biblioteca, é, então fiquei feliz com isso. Pelo menos consegui na biblioteca, consegui resolver algumas coisas semana passada, mas isso acabou me atrapalhando um pouco nos vídeos. Eu me atrapalhei, eu também não estava animado para fazer. Hoje eu continuo sem animação para fazer, mas faz parte. Não me pesei, mas vou me pesar. Eu tinha perdido 3 quilos, mas eu acho que eu devo ter engordado nessa semana, porque é, eu desconto muito da depressão na comida. Isso é um erro. E tem sido assim. E outro amigo meu disse que eu penso muito sobre as coisas, e é verdade, eu acabo pensando muito, tudo eu analiso, tudo eu tenho que arranjar os porquês, é, tento justificar, tento entender, faz parte muito do processo de quem eu sou. Eu sei que o último vídeo foi sobre religião, é um tema complicado, mas o feedback foi interessante, algumas pessoas pediram até para eu aprofundar um pouco mais. Não vou fazer isso nesse vídeo, talvez eu faça num próximo, mas surgiu aí essa semana a questão do Drauzio Varela no Fantástico abraçando a transexual. E, bom, o caso está sendo bem divulgado, amplamente divulgado. A Globo está apanhando da esquerda e da direita pela omissão do fato, mas eu vejo assim que eu li duas coisas hoje. Uma com relação ao como se a gente estivesse criticando a figura do Drauzio Varela, a pessoa Drauzio Varela. Não que as pessoas não estejam fazendo isso, talvez muitas até estejam, mas ele tem um trabalho fantástico, é um médico fantástico lá. A polêmica até gerou porque a esquerda acabou usando uma frase que eu não gostei na época, que eu prefiro um ateu de bom coração do que um cristão com ódio. Eu mudaria a palavra talvez para um crente com ódio, porque se você realmente tem Cristo, o ódio não combina com você. Mas aí eu quero ler um texto e eu quero trabalhar em cima dele, que eu acho pertinente. Se vocês gostarem e querem continuar fazendo isso, eu posso continuar fazendo. Eu não vou falar qual amigo meu postou, mas o texto é esse. Difícil ver um cristão condenando o abraço do Drauzio na Suzy. A Bíblia diz que quando odiamos um irmão, já o matamos. E se olharmos de forma impura, já a adulteramos. Aos olhos de Deus, não somos melhores do que ela. A questão é que o doutor não a tirou da cadeia. Ela realmente deve ficar lá. Ele só deu um abraço. Talvez você não conheça sobre a graça merecida de Deus e pense que sua salvação é meritocrática. Resumo: se você é cristão e condenou um simples abraço em quem não merecia, deveria estudar um pouco mais as palavras de Jesus e focar um pouco menos nas campanhas financeiras e ceder ungido da sua igreja. Nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desse texto, tá? O primeiro que, no meu caso e no caso das pessoas coerentes, a gente não está condenando o abraço. Ele é uma pessoa livre, eu sou uma pessoa livre, você pode ir no presídio, fazer visita, você pode abraçar quem você quiser, você tem o direito de fazer isso com quem você quiser. Com relação ao que não somos melhores do que ela, é uma verdade. Todo mundo tem seus pecados e seus erros escondidos ou revelados. Ele realmente não tirou da cadeia, ela deve ficar lá. E aí aqui é a parte que eu discordo. Ele só deu um abraço, mas ele deu um abraço numa entrevista ou num programa. Ele se sentiu tocado. Ele não pode fazer isso. Mas o intuito do programa era mostrar o quanto essas travestis
são abandonadas, né? São deixadas de lado. O que talvez não tenha sido o caso dela. O que ela cometeu é tão atroz que às vezes a própria família dela não quer visitar. Então ela vai receber a visita de quem? Talvez se ela pudesse receber a visita dos LGBTQ+, mas não sei se ele se importa o suficiente para ir visitar as pessoas trans na cadeia. Porque assim, se ela não recebeu uma visita em 8 anos, significa que nos 8 anos que ela está presa, ninguém da família foi visitar ela, mas ninguém do movimento LGBT, que em teoria deveria estar fazendo as visitas que o Dr. Drauzio Varela faz, também não fizeram, né? E aí ele continua na questão de que realmente a salvação não é meritocrática, e aí ele coloca a questão do condenar o abraço. Como eu já disse, não é essa a condenação não é com relação ao abraço, ele tem o direito de abraçar quem ele quiser, você tem o direito de abraçar quem você quiser, de visitar na cadeia quem você quiser, você pode visitar o Lula, você pode visitar o Marcola, você pode visitar o Aécio se ele for preso, você pode visitar um trans, você pode visitar um pedófilo, você pode visitar até mesmo a pessoa que matou teu filho. Existem casos, talvez um dos mais conhecidos é de uma judia que esteve no campo de concentração, fizeram um teste nela, injetaram uma droga nela e na irmã dela. A irmã dela morreu, ela não morreu. E aí quando foi na condenação de quem aplicou o veneno, né, ou a doença na irmã dela, ela virou pro cara e falou, não, eu te perdoo. Existem outros casos, tem casos no Brasil, tem casos nos Estados Unidos, de que a mãe vai visitar o assassino do filho. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, a única visita que um condenado à morte recebe é da mãe do filho a mãe da pessoa que ele matou. Ele não recebe visita da família, não recebe visita de conhecidos, mas ela, né, que perdeu um filho nas mãos dele, vai visitar. Tem um certo carinho, tem uma relação, faz mais de 20 anos que é ela que vai visitar. Mas isso é de cada um pode visitar quem quiser. A condenação é com relação a como isso foi mostrado. Quando você faz isso no teu particular, você tem um ensinamento, você quer mostrar algo para o teu filho. Eu visitei uma cadeia quando eu tinha 18 anos de idade. Não, minto. Não, eu já tinha 18, eu tinha 18 anos. Eu ia falar 17, mas eu tinha 18. Cara, abracei os presos, a gente conversou. Teve gente lá que tinha cometido atrocidades, que talvez não, que merecia estar lá, pagando pelo que fez. Só que em nenhum momento nós tornamos ele ou mostramos como vítima, como abandonados. E a reportagem é mais ou menos que os trans são mais abandonados do que os outros presos, mas também existem outros presos que não são trans, que não são homossexuais, que também estão abandonados. Isso é de família para família também. A família não tem obrigação de visitar, sabe? Talvez você ache que tenha, talvez como cristão a gente tenha essa... É que mesmo o cristão não tem uma obrigação, mas né, quando você começa a ter amor, você começa a se importar, você fala, pô, os caras na cadeia, ninguém visita, você vai visitar os trans. Mas quando você traz isso para o ambiente público, para uma reportagem, e aí a crítica principal é com relação à visão da reportagem. E aí você está humanizando a pessoa. E eu falo assim, ainda assim, talvez isso não fosse um problema. Você pode tentar humanizar o nazismo, se você quiser, é um direito teu. Mas você tem que
dar o direito de quem está assistindo saber quem é essa pessoa que você está humanizando, ou romantizando. E não foi isso que a Globo fez. A Globo omitiu informação do crime que ela cometeu. E esse é o problema, essa é a condenação. O abraço faz parte desse problema, entendeu? Não que ela não mereça um abraço, eu acho que ela merece um abraço, como todo mundo merece um abraço, merece perdão, merece visitas. Eu realmente não acho ali que a intenção do Drauzio foi negativa, eu acho super válido o que ele fez, de dar um abraço. É uma pessoa que não recebe visita há 8 anos, então está ali abandonada na cadeia. Mas é um processo. Não é simples. Uma outra coisa que aí ele termina no texto é focar um pouco menos nas campanhas financeiras e nos sondeios ungidos da sua igreja. E aqui ela está fazendo, né, um ataque, ele, fazendo um ataque direto à crença das outras pessoas. Você está julgando o abraço e você aí está fazendo campanha financeira, está comprando CD ungido. Quer dizer, você não pode acreditar no CD ungido que automaticamente você está errado. E aí eu quis comentar por causa desse texto, assim, quis trabalhar nesse texto. Eu acho que eu posso criticar o fato sem criticar o ato. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. O fato é a reportagem, o ato é o abraço. Quando eu condeno a reportagem, eu não estou condenando o abraço necessariamente. Mas o processo que foi trabalhado, o jeito que foi apresentado, você humanizar aquela pessoa, e aí como você sabe que se você disser o que ela fez, ela vai ser menos humanizada, então você omite uma informação. Então o grande erro, na verdade, é a omissão da informação, porque aí a pessoa que está do outro lado da tela não tem o julgamento justo com relação à empatia. Você desenvolve uma falsa empatia, que foi uma empatia que, quando veio a realidade à tona, o fato do porquê ela está presa, essa empatia foi quebrada. E aí então a empatia que você gerou, na verdade, foi uma falsa empatia. Eu te mostro uma pessoa, eu te mostro todas as coisas, as dificuldades que estão acontecendo com ela, mas eu não mostro os motivos que ela está sofrendo, ela não recebe visita, nossa, 8 anos sem ninguém visitar, nossa, não, essa pessoa merece um abraço, merece presente. E aí quando vem a porrada de que ela estuprou e matou um menino de 9 anos, você perde essa empatia muitas vezes. Então a omissão é o grande erro. Eu acho que ela merece ser perdoada, como todo mundo merece. Não vou dizer que o que ela fez é comum, é normal, é aceitável, sabe? É uma criança da idade do meu filho, um pouco mais novo. E aí a minha crítica que eu faço, que eu acho que é talvez uma coisa que ninguém abordou, se ela não recebeu nenhuma visita, aonde estão os movimentos LGBT que não vão visitar as trans? Quer dizer, o movimento que defende as trans, mas nem visita elas na cadeia. A igreja, por mais que vocês condenem, tem programa de visita na cadeia, tem pastor indo na cadeia, tem pastor pregando na cadeia, não só na minha religião, mas em várias outras religiões. Tem padre indo na cadeia visitar, conversar, pregar muitas vezes. Agora, se ela não recebeu nenhuma visita, quem diz que defende ela, será que está realmente defendendo? Então acho que essa é a crítica social certa. Mas o jeito que foi mostrado e a omissão do que aconteceu é essa crítica. Não é uma crítica ao Drauzio.
Ele ser ateu é uma opinião dele, cada um acredita no que quiser. E acho que era isso que eu queria falar por hoje. Não sei se ficou bem claro o meu posicionamento, eu espero que tenha ficado. Mas qualquer coisa a gente comenta, a gente volta nesse assunto. E também levar a pensar, né? Se você nunca foi na cadeia, se você puder visitar, se tiver condições, principalmente psicológicas, de entrar numa cadeia, porque é muito pesado. Eu vou dizer que eu não recomendo para mulheres nem para crianças irem, porque é pesado, é um risco. Você pode estar lá dentro e sair uma rebelião, é um risco, né? Qualquer um pode passar. Não é tão grande assim, mas pode acontecer. Algumas rebeliões já aconteceram nos momentos de visita. Mas se você tiver oportunidade, o interesse, tiver principalmente o psicológico para isso, é uma coisa que a gente deveria fazer mais. Por hoje é isso, o vídeo ficou bem longo, talvez devesse ter alguns cortes, mas eu vou subir assim mesmo. Um beijo no coração de todo mundo, espero que todos fiquem bem. E vamos nessa caminhada do 8 ou 80. E sempre que eu achar que eu tenho que comentar algo, eu vou trazer meu comentário, minha opinião. E prometo me aprofundar na questão de Deus que a gente conversou no outro. E foi isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!